Aí, como eu deixo esse vídeo no YouTube aberto para público, eu vou só dar algumas apresentações sobre esse momento, né? Eu sou Vinícius, sou psicólogo e estamos aqui hoje reunidos para resolver questões de psicologia relacionadas à banca FGV, estudando para o Enare. E eu montei um preparatório com todos os tópicos exigidos pela banca FGV, que está disponível no link da descrição deste vídeo. Então, podemos começar? A gente estava resolvendo as questões da prova do Enare, né? E finalizamos a prova do ano passado, na verdade. E aí estamos retornando a resolver as questões do ano de 2025, que foi aplicado pela FGV também. É que a gente perpassa por vários assuntos, né? Diferentes daqueles que a gente percebeu antes. Por exemplo, aqui tem sobre psicologia organizacional, psicologia jurídica, tem muitos casos clínicos, então vai ser muito bacana. Rafaela pediu para entrar. Oi, boa tarde, bem-vinda. Vamos aqui para a primeira questão. Para a psicanálise, espera-se que no decurso do tratamento se estabeleça um fenômeno inconsciente no qual o paciente atualiza na relação com o analista os protótipos infantis de sua relação recalcada com as imagos parentais. Embora Freud considere tal fenômeno como uma forma de resistência ao tratamento, ele também o concebeu como um poderoso instrumento de cura analítica. Portanto, aberto às intervenções do analista, trata-se do fenômeno de acting out, denegação, sublimação, transferência ou rememoração. O que vocês acham? Talvez eu esteja extremamente errada, que não é minha área, mas eu chutaria transferência. Chutaria, tá? Transferência. É um bom palpite. Né, porque é a atualização da relação entre aquilo que vem do paciente para o terapeuta, né, que de certa forma, ele transfere ao terapeuta as imagos parentais. E aí tem a relação recalcada, né, com as imagens parentais. É isso mesmo, é transferência. O fenômeno da transferência ocorre quando, durante o tratamento, o paciente começa a reviver e reencenar experiências emocionais passadas com o analista. O Freud, o pai da psicanálise, considerava esse fenômeno tanto um desafio, já que poderia se manifestar como uma forma de resistência ao tratamento, quanto uma oportunidade de cura. Isso acontece porque o analista pode intervir de maneira terapêutica nos padrões emocionais repetidos, ajudando o paciente a ganhar consciência e a resolver conflitos internos. Acting out é um conceito psicanalítico que se refere à ação impulsiva e não verbal do paciente, expressando sentimentos inconscientes. Denegação trata-se de um mecanismo de defesa onde a pessoa recusa-se a aceitar a realidade de uma percepção traumática. Sublimação é um mecanismo de defesa que envolve canalizar impulsos inaceitáveis em atividades socialmente aceitáveis. Rememoração refere-se ao processo de lembrar conscientemente eventos passados. O psicanalista e pediatra Dr. Winnicott, doutor não, é do nome dele, desenvolveu uma teoria crucial para compreender as fases do desenvolvimento humano. Assim, ele elaborou um conceito original que aponta para o objeto escolhido pela criança,
para realizar a transição de sua primeira relação oral com a mãe para uma verdadeira relação de objeto, separada do corpo materno. Para Winnicott, trata-se do objeto mortífero, pequeno A, anal sádico, transicional ou fálico edipiano. Eu acho que esse termo é lacaniano. A Rafaela disse que era letra D, transicional. Eu não sei exatamente esses conceitos. Eu também não sou da psicanálise, não. Mas eu acho que fálico de piano não seria, porque ele não teria uma relação com os pais. E anal sádico também não sei. E mortífero não me parece. É um termo estranho, eu achei. É, Correto, letra D. Introduziu o conceito de objetos transicionais para descrever como as crianças utilizam determinados objetos, como cobertores ou brinquedos, para simbolizar a transição entre a ligação inicial com a mãe e a independência. Esses objetos ajudam as crianças a se sentirem seguras enquanto começam a explorar a autonomia. São fundamentais para o desenvolvimento emocional, pois representam o primeiro não-eu, que a criança aceita como parte de seu mundo. Mortífero, esse termo não se relaciona ao Winnicott. Na psicanálise pode estar relacionado a pulsões destrutivas, mas não se refere aos objetos transicionais. Pequeno A é um conceito do Lacan, refere-se a outro aspecto da teoria psicanalítica, sem ligação com objetos. Anal sádico refere-se à fase anal no desenvolvimento psicossexual de Freud. E fálico edipiano refere-se à fase fálica e ao complexo de Édipo, conceitos freudianos. Sofia foi demandada a fazer a avaliação psicológica de um caso de litígio familiar de disputa de guarda de filhos. Tal conflito teve início com uma ação de guarda unilateral por parte da mãe, ao passo que o pai solicita a guarda compartilhada, da qual a genitora discorda. Em relação à guarda compartilhada, é correto afirmar que, em havendo divergência entre os genitores, deve-se indicar a guarda para aquele que reúne melhores condições para criar o filho. O juiz deverá decretar a guarda compartilhada como regra, portanto, a revelia dos genitores, mesmo quando um deles declara que não a deseja. A guarda compartilhada corresponde à corresponsabilidade dos genitores nas decisões de interesse da criança, bem como a divisão alternada e idêntica entre os lares. A guarda compartilhada não será aplicada se houver elementos que evidenciem a probabilidade de riscos de violência doméstica ou familiar. A guarda compartilhada não é indicada quando há diferença educativa entre os genitores, dada a importância de uma direção única na criação dos filhos em comum. bom, acho que a A, com certeza não é. É, a E também, com certeza não é. Questões de diferença educativa. Eu acho que a Uhum. mais certa seria a C. Também pensei o mesmo.
A D eu acho que ela dá uma mexida, mas assim, eu acho que a C ainda é mais certo. Tá errado, é a letra D. Vamos ver. Vamos ver por quê. Ó, a guarda compartilhada, segundo a lei, refere-se à responsabilização conjunta dos pais quanto às decisões que envolvem os filhos. O objetivo é priorizar o melhor interesse da criança, favorecendo a convivência equilibrada com ambos os genitores, mesmo que não morem juntos. No entanto, a própria lei prevê exceções, sobretudo em situações de risco, como indícios de violência doméstica ou familiar. Por que não é a letra C? A guarda compartilhada envolve corresponsabilidade nas decisões, mas não obriga a divisão igualitária de tempo ou alternância de lares. O que importa é a manutenção dos vínculos e o melhor interesse da criança. Então, se eu entendi bem, se um dos parentes, né, não quiser ver, então não tem guarda compartilhada. Eu entendi corretamente? Se um dos parentes não quiser ver a criança, Isso. Eu entendi que mesmo se um dos parentes, pelo menos da justificativa ali embaixo, mesmo se um dos parentes não quiser ver a criança, e tanto que fala aqui, né, questão de lar, de morar em lar separado, ainda seria compartilhada porque ainda teria manutenção do vínculo e o interesse da criança. Né? Não obriga a divisão igualitária de tempo, alternância de lares. Pelo menos eu entendi assim. uhum, E eu lembro de um professor meu falando que hoje em dia não se dá mais guarda unilateral, mas faz muitos anos isso. Então, não sei se mudou. nesse sentido, não necessariamente tem que ser igual, o mesmo tempo de convivência entre um e outro. E aí deve haver, de alguma forma, uma escolha, né? Quem fica mais tempo do que o outro. Ou o melhor interesse da criança. Tem comentários. Ó, essa alternativa, embora a guarda compartilhada seja a regra, mesmo sem acordo, a afirmação é imprecisa, da letra B. Se um dos genitores declarar expressamente ao juiz que não deseja a guarda, o juiz não a imporá a essa parte, concedendo a guarda unilateral ao outro genitor que a deseja e tem condições para tal. Há uma diferença entre não concordar com o compartilhamento e não querer a guarda. E a letra B diz: o juiz deverá decretar a guarda compartilhada como regra. Na guarda compartilhada, geralmente se define uma residência de referência para a criança e um regime de convivência, visitas com outro genitor. Ficou alguma dúvida? Ou podemos seguir?
Acho que pode seguir. Carol é psicóloga e costuma atender mulheres em situação de violência doméstica e, portanto, deve se orientar pela resolução CFP número 8, de 7 de julho de 2020, que estabelece normas de exercício profissional da psicologia em relação às violências de gênero. De acordo com tal resolução, avalie as afirmativas abaixo. A psicóloga e o psicólogo deverão acolher e cooperar com ações protetivas à mulher, seja ela cisgênero, transexual ou travesti, e a pessoa com expressões não binárias de gênero, dentre outras, considerando os aspectos de raça, etnia, orientação sexual, deficiência, quando elas tiverem direitos violados. Com certeza, né? Que não tem um, a gente exclui. É correto afirmar. A psicóloga e o psicólogo considerarão promover ações com autores de violência de gênero em processos interventivos e de acolhimento a fim de romper ciclos de violência. Em relação à mulher transexual ou travesti, a psicóloga e o psicólogo deverão lançar mão dos diagnósticos oficiais para fortalecer as redes de apoio e enfrentamento à violência de gênero. O que vocês acham? Eu marcaria a letra D, 1 e 3. Um e três corretas. Você acha que os psicólogos não promovem ações com os autores da violência? Nunca vi. Só vejo o contrário, Eu né? penso, eu penso em contexto de psicólogo no sistema judiciário, né? Acho que faz sentido. É, tem razão. E a três, a questão do lançar mão dos diagnósticos oficiais. O que seriam esses diagnósticos oficiais? Dismorfia. Tipo assim, quem que define o que é oficial, o que não é oficial de diagnóstico? No Aí eu DSM, acho que eu marcaria C. assim. Mas é o seguinte, nessa segunda questão, não diz só promover ações com os autores de violência, diz também interventivos de acolhimento. Então, tipo, se ele que agrediu a mulher, se ele que cometeu a violência, melhor dizendo, perdão, vai ter, de fato, pode ter uma intervenção, mas uma intervenção de acolhimento. E esse terceiro ponto, em relação à mulher transexual ou travesti, os psicólogos, né, deverão lançar a mão dos diagnósticos oficiais. Na minha interpretação, é os diagnósticos DSM, que no DSM a transexualidade é vista como um transtorno de identificação de gênero, alguma coisa assim. Não sei dizer como está no DSM, mas lá é um dos transtornos. E aí é por isso que diz abrir mão do diagnóstico, né? Ou seja, desconsiderar essa ideia de que a transexualidade é um transtorno para fortalecer o apoio e o enfrentamento. Por isso que eu marcaria a letra D, 1 e 3. Mas acho que Perfeito. quando eu falo lançar mão, não é usar os diagnósticos? E para me lançar mão é abrir, abdicar, ok que eu acho que numa questão desse nível eu não devia usar ditados, né? Mas
Não sei, lançar mão. Exatamente, lançar mão significa utilizar. É utilizar. Uhum. Então já desconsidera todinho, né? É uma pegadinha pesada essa daí. É porque eu nunca tinha visto lançar mão. Eu também errei essa questão por pensar que lançar mão significava abdicar dos diagnósticos. Ah, Mas, ó, a correta é 1 e 2. então, perdão, agora faz mais sentido. Eu achei que lançar mão significava abrir. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, na verdade. Pois é. E quanto ao seu questionamento do acolher, né, o agressor, esse aí é um dilema, né? Um dilema ético que a gente tem que ter, porque o acolhimento é a base da nossa profissão. E aí, dependendo do lugar também que a gente atue, esse processo de acolhimento às vezes é necessário para as pessoas que a gente não concorda com as atitudes, por exemplo, que é esse caso. Mas é um acolhimento a fim de romper os ciclos de violência. Então, acolher não é necessariamente abraçar aquilo, né? Mas é ouvir, dar espaço de escuta, ouvir para tentar romper com esses ciclos. Entendi. Deixa eu ver aqui o gabarito comentado. Ó, a resolução determina que os psicólogos devem acolher e cooperar em ações protetivas a todas as mulheres e pessoas com expressões não binárias, considerando recortes como raça e deficiência, promover ações também junto a autores de violência de gênero visando romper ciclos de violência, evitar patologização, rótulos diagnósticos e práticas discriminatórias. Esse termo lançar mão foi o que pegou. Heloísa é uma psicóloga que atua na assistência social com famílias em situação de vulnerabilidade, cujo ofício requer, eventualmente, que sejam confeccionados laudos e outros documentos psicológicos. De acordo com a Resolução 06/2019, é correto afirmar que os documentos psicológicos devem apresentar descrições literais dos atendimentos realizados. Não, né? Somente as informações necessárias. No caso em que Heloísa precisa fornecer uma declaração, ela deve registrar no documento os sintomas ou o estado psicológico da pessoa. Na conclusão do relatório psicológico, Heloísa deverá indicar os encaminhamentos, o diagnóstico, prognóstico e a evolução do caso e sugestão de projeto terapêutico. Caso Heloísa atue em equipe multiprofissional e tiver que produzir um documento decorrente da avaliação, o laudo poderá compor um documento único de tal equipe. É vedado aos envolvidos no processo de avaliação psicológica o acesso ao documento produzido pela profissional nos casos em que tal atividade é solicitada pela autoridade judicial. Eu Declaração. acho. Oi. Não, eu ia falar que eu acho que o último tá errado, ué. Eu acho que sempre os envolvidos podem ter acesso à própria avaliação. Uhum. Mas outros eu não sei. Declaração é um documento de comparecimento ou acompanhamento, dizendo o que a pessoa foi fazer, o que ela foi atendida, qual dia, que horas. Então, não mostra sintomas ou estado psicológico da pessoa. Não é letra B. Relatório psicológico tem encaminhamento, tem diagnóstico, prognóstico.
ou o laudo poderá compor um único documento de toda a equipe multiprofissional? Eu acho que, eu acho que o laudo não sei se poderia ter outras assinaturas, assim, por ser, talvez, prática exclusiva de psicólogo, laudo psicológico, não sei. Isso é Seria verdade. meu raciocínio. O laudo é exclusivo do psicólogo, mas aí diz que a Heloísa vai produzir um laudo. Não, caso ela atue. Mas aí o laudo vai compor um documento único de tal equipe, né? Ele não vai ser o documento. E Na sobre minha o. cabeça, realmente faz mais sentido a ser. Vamos ver. Errado. E a letra D. Vamos entender aqui o que é relatório, relatório psicológico. Na minha opinião, eu acho que o relatório ele não contém tantas informações como vem dizendo aí. Olha só. É um documento formal e descritivo elaborado por um psicólogo para comunicar a atuação profissional, os resultados de um processo de avaliação ou acompanhamento e as conclusões técnicas e éticas. Serve como um registro documental que fornece informações sobre as condições de uma pessoa, grupo ou instituição, sendo utilizados para orientar, recomendar, encaminhar e subsidiar ações em contextos diversos, como clínicos, escolares, trabalhistas ou legais. Identificação, demanda, procedimentos, análise e conclusão. Né? Aqui na questão, sugeriu diagnóstico e prognóstico. Acho que é o que deixa ela errada. Porque o diagnóstico é resultado de uma avaliação psicológica e não de um relatório psicológico. E aí vamos entender por que a D que seria a correta. A produção de documentos psicológicos prevê padronização, sigilo e ética. O artigo 3º diz que, quando houver trabalho em equipe multiprofissional, o laudo psicológico pode compor um documento único elaborado coletivamente, desde que constem as assinaturas e responsabilidades de cada profissional. Essa possibilidade visa favorecer a integralidade do cuidado, sem ferir a ética ou a identidade profissional do psicólogo. Desde que respeitadas as responsabilidades e a assinatura dos profissionais. Importante a leitura dessa resolução. É, deixa eu abrir ela aqui só para a gente confirmar. Diz que é no artigo 3º. Não, não está no artigo 3º, não.
que já vai falar de cada um. Aqui mais específico. Os documentos psicológicos não devem apresentar descrições literais. A declaração consiste em um documento escrito que tem por finalidade registrar de forma objetiva e sucinta informações sobre a prestação de serviços realizados ou em realização, abrangendo as informações: comparecimento da pessoa, acompanhamento psicológico realizado ou em realização, informações sobre o tempo de acompanhamento, dias e horários. Na conclusão, pode constar encaminhamento, orientação e sugestão de continuidade do atendimento ou acolhimento. Na conclusão do relatório, né? Nos casos em que o psicólogo podem compor um documento único, de acordo com os deveres fundamentais previstos no Código de Ética Profissional do Psicólogo, na prestação de serviços psicológicos, os envolvidos no processo possuem o direito de receber informações sobre os objetivos e resultados do serviço prestado. O psicólogo americano Martin Seligman é conhecido como o pai da vertente teórico-técnica denominada psicologia positiva. Sobre a psicologia positiva, avalie as afirmativas a seguir. A psicologia positiva tem como foco a avaliação, por meio de testes objetivos, dos construtos psicológicos que respondem pela incidência de transtornos emocionais e psiquiátricos. A psicologia positiva busca identificar e incentivar o desenvolvimento dos aspectos da experiência humana como qualidades individuais, potencialidades e virtudes que promovem bem-estar e felicidade. De acordo com essa teoria, o cultivo de emoções positivas e a descoberta de um senso de propósito na vida são fatores que concorrem para a promoção do bem-estar emocional. O envolvimento em relacionamentos interpessoais significativos é um fator perturbador para uma vida emocionalmente mais saudável, de acordo com essa abordagem. O que acham? Eu acho que a 4 talvez com certeza esteja errada por conta do fator perturbador. Pensou estranho isso. Total. Relacionamentos interpessoais significativos ser algo perturbador, excluir todas que têm 4. Sobra 1, 2 e 3 ou 2 e 3. A psicologia. Eu acho que a 1 também está errada por conta dessa questão do foco na avaliação. Eu acho que não é a proposta da psicologia positiva, avaliação. Então seria 2 e 3. Isso mesmo. A psicologia positiva busca exatamente identificar e incentivar o desenvolvimento de qualidades individuais e virtudes que promovem o bem-estar e a felicidade. E relacionamentos interpessoais significativos são cruciais para uma vida emocionalmente saudável. Lilian foi diagnosticada com o transtorno obsessivo-compulsivo. Ela tem, como um de seus principais sintomas, a necessidade de lavar as mãos repetidas vezes, sobretudo se tocar em alguma superfície com impurezas. A psicanálise já se ocupou dessa condição denominada então de neurose obsessiva e identificava nela a manifestação de um mecanismo de defesa, que seria o pensamento mágico, a formação reativa,
a transferência negativa, a experiência emocional corretiva ou a identificação projetiva? Essa é pesada. Eu chutaria, agora eu vou chutar mesmo, só para você não ficar no vácuo, viu, Vinícius, da resposta. Eu chutaria C, transferência negativa. Meu Deus, para fazer essa prova da FGV tem que ter quase um mestrado em psicanálise. Logo eu da TCC. Eu acho que não seria transferência negativa, porque transferência está relacionada à relação com o outro, e não necessariamente com o objeto, que seria essa obsessão. Eu acho que pensamento mágico também não estaria relacionado, porque é um termo do DSM, então acho que está fora do escopo da psicanálise. Eu marcaria D. Eu já ia questionar essa, né? Porque experiência emocional corretiva não seria no sentido de corrigir. E a questão está perguntando qual é o mecanismo de defesa. Assim, também não sou da psicanálise, então talvez, eu acho que por eliminação, eu iria na E. Identificação projetiva. A correta é a letra B. Aqui ninguém escolheu. Esse é dentre os mecanismos de defesa da psicanálise, esse é o único que está entre as alternativas. Nenhum desses outros é mecanismo de defesa. Vamos entender aqui um pouco. Formação reativa é um mecanismo de defesa que envolve a substituição de pensamentos ou sentimentos inaceitáveis por seus opostos. No caso de Lilian, a compulsão de lavar as mãos repetidamente pode ser vista como uma reação exagerada que encobre a ansiedade ou pensamentos indesejáveis que ela tem ao tocar em superfícies consideradas impuras. Esse mecanismo dita que a pessoa age de forma oposta ao que realmente sente, para evitar a ansiedade associada aos impulsos originais. Então seria sentir que tudo é impureza e o oposto disso é estar lavando as mãos constantemente. E aí, pensamento mágico refere-se a crenças infundadas de que pensamentos ou ações podem influenciar eventos de modo sobrenatural. Transferência negativa está relacionada ao processo terapêutico, onde emoções negativas são transferidas para o terapeuta. Experiência emocional corretiva é uma técnica terapêutica destinada a modificar experiências emocionais. Identificação projetiva, esse termo refere-se a projetar emoções ou características indesejáveis em outra pessoa. Então, eu vou mandar no grupo um arquivo em PDF só sobre psicanálise. Eu já produzi esse arquivo, eu só estou revisando os conteúdos. Acredito que até segunda-feira eu envio. E aí vocês precisam ler, porque a FGV é uma banca psicanalítica. Então, provavelmente vai ter muitas questões sobre isso. Ou não, né? Porque na prova passada ela usou muitas questões, e aí pode variar, não sei, mas é importante saber. Cláudia é psicóloga no CRAS do seu bairro e, ao fazer um atendimento, percebeu
que a jovem Angélica, que estava acompanhada da filha Aline, de 4 anos, tinha marcas de possível agressão no rosto e no braço. Angélica disse para a psicóloga que havia caído de uma escada, mas Aline falou que o papai batia na mamãe todo dia. Diante dessa situação, é dever de Cláudia garantir a proteção de Angélica por meio da orientação quanto aos direitos e da denúncia de violência doméstica? Sim. Convidar o marido de Angélica para comparecer ao CRAS para um atendimento familiar? Respeitar a autonomia de Angélica e seu desejo de preservar seu casamento e manter sua família unida? Efetuar o acolhimento institucional de Aline para afastá-la do ambiente doméstico violento? Fazer atendimento de Alice considerando que crianças dessa faixa etária fantasiam os fatos. Com certeza não é nem a ser. Eu marcaria A. Acolhimento institucional é para casos em que não tem como a família acolher a criança. Acho que é em casos mais extremos. Acho que a criança se separa do núcleo familiar e vai para o acolhimento. Acho que também não seria D. E convidar o marido de Angélica para comparecer. Isso aqui não é intervenção nenhuma, né? É só convidar, simplesmente convidar. É a letra A. Deixa eu entender. O acolhimento institucional imediato só ocorre após avaliação da rede de proteção e judicialização. Deixa eu ver. Hum, aqui. Acolhimento institucional é uma medida de proteção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente que se aplica quando há violação de direitos e a criança ou adolescente precisa ser temporariamente afastada do convívio familiar. Convidar o agressor pode expor a vítima a riscos ainda maiores e não é conduta indicada sem dispositivos protetivos prévios. A rede de atenção psicossocial é uma conquista da reforma psiquiátrica e representa um modelo de cuidado que busca atender os usuários da saúde mental de forma descentralizada e integrada. Sobre a rede de atenção psicossocial, é correto afirmar que o CAPS infantil proporciona atendimento especializado em saúde mental para crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes. A porta de entrada para a atenção em saúde mental da população em geral é o NASF, Núcleo de Atendimento em Saúde da Família. As unidades básicas de saúde e as unidades de saúde da família são equipamentos com leitos próprios para atender às emergências psiquiátricas. O atendimento dos indivíduos com transtornos ligados à dependência química é feito ambulatorialmente nas comunidades terapêuticas. A reforma psiquiátrica fechou os manicômios e vedou o tratamento das urgências psiquiátricas em regime de internação hospitalar. O que acham? Eu acho que é a. Com certeza. A porta de entrada é a atenção básica.
é a unidade básica de saúde. E unidades básicas não têm leitos para atender emergência. Comunidades terapêuticas é uma grande crítica. A gente tem que pensar criticamente sobre elas, né? Porque é a camuflação da, dos manicômios. Literal. É isso. Rebeca, 7 anos, contou para uma colega de escola que seu tio frequentemente a chamava para brincar de médico e passava a mão em suas partes íntimas. A colega contou para a professora e Rebeca repetiu seu relato para a professora, para a pedagoga da escola, para o conselho tutelar, para a psicóloga do conselho tutelar e para o policial da delegacia. Essa situação constitui o fluxo obrigatório para a elucidação do crime de abuso sexual, um procedimento necessário para a aplicação de medidas de proteção, uma revitimização de Rebeca pelos repetidos relatos sobre a violência sofrida, uma estratégia para a verificação de eventuais contradições nos relatos da criança, ou uma intervenção terapêutica que permite que a criança extravase as emoções reprimidas. Essa vocês respondem. Como ela falou a mesma coisa para todos, não seria uma estratégia de verificação? Eu acredito que seria a letra C. Eu também me questiono a necessidade dela repetir para a professora, para a pedagoga da escola, para o conselheiro tutelar, para a psicóloga e para o policial. E aí, para verificar contradições no relato, não sei, me parece um pouco heterogêneo pedir para a criança repetir tantas vezes, não sei. E eu acho que o enunciado da questão, ele já nos dá esse entendimento de que ele foca bastante em quantas vezes a criança teve que falar sobre o relato dela. Se o intuito fosse realmente verificar uma estratégia sobre contradições no relato da criança, eu acho que o enunciado seria diferente. Poderia propor, tipo, é, ao falar sobre isso, a Rebeca anunciou algumas coisas contraditórias. Diante disso, o que o psicólogo poderia fazer? Não sei, na minha cabeça a C faz mais sentido. Mas acho que tem um ponto aqui, que quem ficou recontando foi a colega, não foi a Rebeca. Ó, a Rebeca contou para uma colega que seu tio, frequentemente, chamava para brincar de médico. E aí, a colega contou para a professora, para, para a pedagoga, para o conselheiro. Não, mas Acho que Não foi a colega contou para a professora, e e aí a Rebeca Rebeca. repetiu. Saiu falando para todo mundo, chega da agonia. é, Coitada de Rebeca, meu Deus. É, revitimização.
Ocorre quando a vítima de um trauma é exposta repetidamente a situações que trazem de volta o sofrimento causado pelo evento traumático, como reviver o relato da violência sofrida. Em contextos de abuso sexual infantil, como apresentado na questão, é crucial que os profissionais envolvidos evitem que a criança tenha que reviver repetidamente a experiência dolorosa, pois isso pode aumentar seu sofrimento e dificultar seu processo de recuperação. Hum. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa sobre a verificação de contradições. Estou achando só grandes artigos. Não encontrei. Vamos adiante. A maioria dos casos da doença de Alzheimer resulta na interação entre predisposição genética e fatores ambientais. Pesquisas científicas indicam que, além da genética, diversos fatores psicossociais podem contribuir para o desenvolvimento da doença. Assinale a opção que apresenta fatores de proteção psicossocial contra o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Isolamento social e solidão. Depressão e ansiedade crônicas. Maior escolaridade e estimulação cognitiva. Essa daqui, estilo de vida sedentário e baixa escolaridade, hábitos como o tabagismo e o consumo de álcool. Isso. Fatores de proteção psicossocial contra a doença de Alzheimer. Hélio, 50 anos, passou grande parte de sua vida asilado em um manicômio judiciário, após ter cometido um crime quando se encontrava em surto e recebeu o diagnóstico de esquizofrenia. Com o fechamento dessas unidades, Hélio passou a ser atendido em um CAPS. A reabilitação psicossocial de Hélio pode incluir as seguintes estratégias, à exceção de uma: moradia em um serviço residencial terapêutico, iniciativas de geração de trabalho e renda, disponibilização de espaços de convivência social, ofertas de atividades culturais e de lazer, garantia de assistencialismo e capacitismo. É. É isso mesmo. Assistencialismo e capacitismo são práticas que não promovem autonomia nem inclusão. O assistencialismo pressupõe dependência permanente de ajuda, enquanto o capacitismo é a discriminação baseada em deficiência. Ambos são contraditórios à reabilitação psicossocial que visa empoderar o sujeito. Eu não conhecia esses termos. Sobre a atuação do psicólogo na abordagem da saúde mental no contexto da atenção básica à saúde, assinale a afirmativa correta. Considera a interdependência do sofrimento de pessoas, famílias, comunidades e territórios.
enfatiza a doença e os sintomas do sofrimento do sujeito, em detrimento do contexto em que estes aparecem, mantém a objetividade pertinente à cientificidade da área, para não afetar o processo de cuidado em saúde mental, privilegia a clínica individual enquanto estratégia de cuidado considerada como intervenção em saúde mental, fundamenta a produção de diagnósticos a fim de encaminhar os usuários para atenção psicossocial especializada. O que acham? A questão da interdependência, quem tá me pegando. Quais você consegue excluir aí? A C, porque manter a objetividade não afetaria, para não afetar o processo, também não faz sentido. Privilegiar a clínica individual também não. E O psicólogo na atenção básica busca produzir diagnósticos? não. Enfatiza a doença e os sintomas de sofrimento do sujeito em detrimento do contexto em que eles aparecem? Também não. Letra A. Correta. O sofrimento é visto em sua interdependência com o ambiente familiar, social e territorial. Vamos para a última questão de hoje. O Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, quinta edição, o DSM-5, ao tratar do uso de substâncias psicoativas, enfatiza a dimensão da compulsividade, que passa a ser central na caracterização do uso de substâncias como comportamento patológico. Ressalta os transtornos mentais orgânicos, separando o psíquico do físico na construção dos critérios diagnósticos no campo de drogas. Considera como padrão problemático o uso de substâncias quando há comprometimento ou sofrimento significativo durante um período de 2 meses. Menciona a tolerância ao uso de substância, haja vista a necessidade de quantidades progressivamente menores para atingir a intoxicação ou o efeito desejado. Essa é errada, porque seriam maiores. Tolerância é quando o corpo já está adaptado e precisa de doses mais altas para se atingir o efeito. Inclui a fissura como um dos critérios diagnósticos em que a substância é consumida em maiores quantidades ou por um período mais longo do que o pretendido. Eu acho que essa está errada também, porque fissura é um conceito
de querer consumir de forma descontrolada, como uma impulsividade, um desejo muito forte. E aqui diz que é o consumo maiores por um período mais longo. Acho que isso não significa fissura. Acho que essa tá errada, porque eu acho que em um mês já pode, acho que menos de 2 meses. E também acho que não separa o psíquico do físico. Eu acho que no caso seria A mesmo. Excelente. A compulsividade que passa a ser central na caracterização do uso de substâncias como comportamento patológico. Fissura, exemplo dado, consumo em maiores quantidades refere-se. Deixa eu ver o que é fissura Craving. Eu não conhecia essa palavra, fissura. Quer dizer, só como rachadura. Craving ou fissura, cuja definição mais comum é o desejo intenso por uma substância. É um impulso psicológico durante a síndrome de abstinência que causa forte vontade de consumir droga após a interrupção do consumo desta. Então, vamos finalizar o nosso momento de hoje